Glória a Deus, você pode sentar, irmãos. Bom dia a todos. Quem está feliz de estar aqui nessa manhã? Meu Jesus, a gente já foi abençoado demais, né? Com esse louvor temático. Parabéns à equipe de louvor. Parabéns a todos vocês que fazem essa equipe. Você pode aplaudir Jesus pela vida deles, irmãos? Nos abençoam tanto. Parabéns aí, né? Essas adorações a Deus, né? No ritmo nordestino, todo mundo gosta. Não dava para emendar um worship depois dessa, né, irmão? Então vamos ficar com ele, né? Então, que coisa boa. E é adoração a Deus, meu irmão, é adoração a Deus. Então, louvor a Deus. Deus, ele é o criador de tudo, é o criador dos ritmos, é o criador dos instrumentos. Não existe esse negócio, um instrumento é de Deus, outro é do diabo. Quem disse é tudo de Deus, irmão. É tudo de Deus, a percussão é de Deus, a bateria é de Deus, a guitarra, a sanfona, o piano é de Deus. Tudo é de Deus, o ritmo é de Deus. O baião, o shot, o rock, o fusion, o jazz, a salsa, tudo é de Deus, porque tudo foi criado para a glória dele. O inimigo é que rouba, ele é que é o bandido, ele é que é o ladrão, né? Mas o nosso Deus, ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E que você esteja aqui nesse ambiente de coração aberto a tudo que já aconteceu e que vai acontecer, né? Mas eu tenho uma palavra para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. O tema dessa palavra é fogo e óleo. Diga assim, fogo e óleo. Pois é, fogo e óleo. Porque eu vou começar falando sobre um fogo. E um fogo que foi um fogo que marcou a vida de Moisés. Marcou a vida daquele homem de Deus. 40 anos ele passa no Egito. 40 anos ele passa no deserto. 40 anos ele vai passar guiando o povo para a terra prometida. E é interessante, irmãos, quando você e eu nós começamos a estudar a história de Moisés, quando a gente começa a ler a palavra, nós vemos que à medida que Moisés, olha, veja só, Moisés, o objetivo da vida dele não foi libertar o povo, isso foi algo secundário, entenda isso. O primeiro objetivo era ele ser liberto, porque não tem como uma pessoa que não é liberta libertar outra pessoa. Não tem como uma pessoa que não é curada ser um canal de cura para outra pessoa. Não tem como. À medida que Moisés se aproximava de Deus, tinha os encontros com Deus, ele era liberto. E depois da sua libertação, depois da quebra de paradigma, depois da transformação que acontecia nele, o povo era abençoado. E assim também acontece conosco hoje. À medida que o nosso pastor ele é abençoado por Deus, nós somos abençoados. À medida que o nosso sacerdote ele é reconhecido por Deus e o favor de Deus o acompanha, nós também recebemos o favor e o acompanhamento de Deus. Êxodo capítulo 3 é uma passagem marcante. Êxodo capítulo 3 é uma passagem onde Moisés estava pastoreando as ovelhas de seu sogro. Ali ele era pastor, ele não era capitão do povo, aqui ele era pastor de ovelhas. Ele havia sido treinado no Egito, mas agora era o tempo da vida que ele era pastor de ovelhas. Ele precisava entender o que era pastorear ovelhas, algumas centenas de ovelhas, para depois pastorear milhares de pessoas. E aqui, Êxodo 3, é quando Deus vai chamar Moisés. É aí onde entra o fogo. É aí onde entra a primeira parte da palavra, o fogo. O texto da mensagem, você acompanha aqui comigo agora. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante. Diga assim comigo, que impressionante. Pensou, por que a sarça não se queima? Olha a pergunta dele. Impressionante. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O senso de curiosidade foi despertado nele. Interessante. A sarça pega fogo e não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar.
E então, do meio da sarça, do meio de onde, irmãos? Presta atenção nisso. No meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Irmãos, que experiência com Deus. Que momento da vida de Moisés. Que interessante. Vamos chegar e vou ver isso de perto. Ele precisava de resposta no seu coração para aquilo que estava acontecendo naquele momento. Porque a grande questão de Moisés aqui não era simplesmente a sarça queimando. Porque entenda bem, a sarça queimar não era algo recorrente, porém era algo que acontecia. Entenda bem, a sarça queimar era algo que não era recorrente, porém acontecia, devido a tudo aquilo que a gente conhece, as altas temperaturas do deserto, e a sarça, aquela árvore, vou dizer assim, seca, muito fácil de entrar em combustão e ser consumida pelo fogo. Não tenha dúvida, esse fenômeno ainda acontece hoje, mas Moisés já tinha visto uma sarça pegando fogo, mas não foi isso que chamou a atenção dele. Não foi o fogo ardendo numa sarça. O que chama a atenção dele era o quê? A sarça pega fogo, mas ela não se consome. Oxê, não, tem um negócio diferente aí. A sarça pega fogo, mas ela não é consumida. Que coisa, que maravilha, que fenômeno. O que é isso que está acontecendo? Havia continuidade do fogo, mas não havia ali um processo de torra, não havia ali uma combustão total. Irmãos, o que torna a nossa vida maravilhosa não é apenas o fogo de hoje, mas a continuidade do fogo. O que vai tornar a sua vida maravilhosa é a continuidade daquilo que você vai receber aqui, vai replicar na sua semana. Porque receber, todos nós estamos recebendo. Quem está recebendo aqui? Todos nós estamos recebendo. Maravilhoso, mas muito mais do que isso, Tiago, é levar isso adiante. Muito mais é levar isso adiante. O chamado é excelente, mas muito maior do que o chamado é continuar ardendo o chamado no coração, Pai, por 30 anos. É continuar desejando que vidas sejam transformadas. Chamado é uma bênção, mas a questão é o que? A continuidade. Essa é a grande diferença para a minha vida e para a sua vida. A continuidade é algo extraordinário. É o dia a dia, é o cotidiano, irmãos. Nem todo dia a gente janta fora, a gente come fora. É muito bom, mas o que é que nos sustenta? É o feijão e arroz da segunda, da terça, da quarta. O bife de panela, assado, guisado. Já deu fome, em alguns aí. O que é isso que nos sustenta? É o cafezinho. Ah, não, mas é especial, é uma bênção, uma beleza, mas o dia a dia, irmãos, é isso que eu e que você nós precisamos entender. O que tem que queimar, nós aqui estamos para receber o fogo de Deus. Quem diz amém por isso? Nossa. Mas isso é ordinário, ou seja, acontece sempre. Sempre Deus está mandando, não fogo literal do céu, mas Ele está mandando aqui algo, liberando algo para nós. Todo culto, todo domingo, toda terça. É liberado algo do céu. Agora o extraordinário é a gente carregar isso. A gente carregar essa glória, a gente carregar o peso dessa glória. É nós recebermos uma palavra e replicarmos ela durante os dias à frente. O fogo é algo extremamente importante. Mas como uma sarça, uma árvore seca, uma árvore seca que às vezes até torrava no deserto, está pegando fogo e não está sendo consumido, não está virando cinza. Como é que aquela árvore inteira ela não é queimada? Sabe por quê, irmãos? Porque por detrás daquela sarça, por detrás daquele fogo,
existia a voz do Deus Todo-Poderoso. O que sustenta o fogo é a voz que emana da boca de Deus. O que sustenta um chamado durante 30 anos é a voz que é ouvida, a voz que é liberada do coração e da boca de Deus e que chega no coração do servo dele para ministrar para mim e para a sua vida. A diferença daquela sarça era aquilo. A sarça ali era apenas um instrumento para que Moisés ouvisse a voz de Deus. Querido, que a voz de Deus ecoe no seu coração ao você receber o fogo nesses 3 cultos do domingo. Ao você receber o fogo, que a voz que você vai receber, que a palavra que você vai receber te sustente. Porque a diferença ali daquele arbusto não ser queimado era porque a voz chegou. E quando a voz chega, tudo muda. E quando a voz chega, traz direção. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Porque, primeira coisa, você tem que entender que onde você está pisando aqui é terra santa. Interessante você ler esse capítulo quando você chegar em casa. E ali é a chamada de Deus a Moisés. Volta ao Egito, você vai libertar o meu povo. Fala ao faraó, vai lá, fala para o faraó. A voz dá o comando. A voz dá o comando. Ah, pastor, Deus podia só falar com Moisés? Poderia, ele é Deus, claro. Ele é Deus. Mas ele quis mostrar a Moisés ali poder. A voz estava ali mostrando o poder de Deus. O poder do Deus Todo-Poderoso. O poder de Deus, ele é visto por mim e por você através de tudo aquilo que nós vivemos nesses 30 anos, irmãos. Meu Deus, que voz que direcionou o servo dele. Que voz que continua a falar. Que voz é essa que continua a trazer a direção. Essa é a voz de Deus. Que você tenha essa voz para suas decisões na semana. Que você tenha essa voz de Deus audível no seu coração para fazer ou não fazer, para avançar ou para retroceder ou para ficar no mesmo lugar. Que você dê ouvidos à voz de Deus, que faz toda a diferença. Querido, o fogo não era ali algo, não cresceu os olhos, porque o que crescia era a voz e o poder de Deus para que aquele arbusto não se queimasse. Irmãos, fogo do céu. Fogo do céu. Deus mandou tantas vezes fogo do céu. Sabe o que é que nós precisamos fazer? A nossa função, irmãos, é preparar o altar, porque o fogo não parte de nós. Nosso pastor tem preparado altares há 30 anos. Há 30 anos. Tem uma diferença. Se o fogo for colocado por homem, vai se apagar. É o fogo estranho. Mas quando preparamos o altar e clamamos a Deus, Ele é o Deus que manda o fogo. E é de onde? Do céu. Meu irmão, direção vem do céu. Direção vem do alto. Aleluia. Não aplaudir a Jesus, irmão? Pode ir com vontade, né? Porque é para Jesus. É para Jesus, amém. É Ele. Meu Pai, que o Senhor continue clamando para que o fogo do céu direcione sua vida, sua decisão, seu ministério. O fruto do trabalho é esse, é você olhar para cá, é você olhar para tantas igrejas do nosso estado, na nossa cidade, que nasceram depois do seu sim, depois do seu chamado. Concorda comigo, irmãos? Que a voz continue audível. Que o fogo continue a vir do céu. Que nós possamos continuar. Não movido por algo. Não, irmão. Porque a sarça que está ali, está torrando. Não, isso daí é natural. Mas o principal é a voz. É a voz. Nós possamos continuar, nós como igreja, também ouvindo a voz de Deus. Eu disse que o tema dessa mensagem é fogo e óleo. Foi ou não foi, irmãos? Falei um pouco sobre o fogo, mas agora falar sobre o óleo. Óleo o quê? O óleo da unção. A unção de Deus. Nós precisamos da unção de Deus, da sabedoria de Deus. E a primeira coisa, já para a gente começar já a preparar o nosso coração para a oração, é que o fogo esteja queimando no coração e o óleo continue a ser derramado sobre a sua cabeça.
E que esse óleo traga sabedoria. Diga assim, sabedoria. E aqui eu vou para a carta de Paulo aos Efésios. Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entusiasmo. Querido, leve nessa manhã o pedido de sabedoria a Deus para a sua semana. Mais uma vez, irmãos, para suas decisões. Sabedoria do alto. A unção traz sabedoria. Diga assim, a unção traz sabedoria. Amém. A unção traz entendimento espiritual. Diga assim, entendimento espiritual. Espiritual. Com sabedoria e entendimento. Conhecer mais do Senhor e da sua palavra. Não é um conhecimento acadêmico, não é um conhecimento teológico, mas que seja um conhecimento de comunhão. Mas que seja um conhecimento de comunhão. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente, ó irmãos, tem gente que sabe muito, conhece a teologia, conhece a Bíblia, conhece os versículos decorados, tem um entendimento, sabe, ali tem a parte do conhecimento, mas não tem o entendimento da comunhão. Não tem nada, é vazio. Você concorda comigo? Não tem nada, vazio. Agora, a comunhão, o conhecer, o entender, é fruto de relacionamento. Querido, eu ouvi essa frase do pastor Mark Anderson. O pastor Mark Anderson diz assim: não se preocupe com aquilo que você não sabe da Bíblia. Se preocupe com aquilo que você sabe, mas ainda não vive. E esse viver é fruto, sabe de quê, irmãos? De mesa. Na mesa com o Pai, na mesa com Deus. Convide Jesus para sentar na sua mesa nessa semana. Convide Jesus para sentar com você. Santo Espírito, eu sei que o Senhor está comigo, mas senta aqui do lado aqui desse sofá, senta aqui do lado dessa cadeira, senta aqui e me ensina. Eu quero conhecer o teu entendimento aqui nas minhas entranhas, dentro da tua palavra, daquilo que o Senhor quer dizer. Lembra de Nicodemos? Sabia muito, cara, era mestre da lei. Ele vai dizer assim, no encontro dele com Jesus: sabemos que o Senhor é mestre em Israel, sabemos que... Mas, Nicodemos, eu não estou falando do conhecimento, eu estou falando de um relacionamento com Deus. Necessário vos é nascer de novo. É necessário que seja um nascimento, não é o físico, não é o acadêmico, é a água e o Espírito, é relacionamento, irmãos. Que você deseje esse relacionamento, meu Pai, que o Senhor continue a buscar esse relacionamento de mesa com Deus, que o Senhor continue a buscar esse entendimento do fogo e do óleo sobre a sua vida, porque o óleo também trará poder. Você diz amém? Do óleo também emana poder. Romanos 15, 18 e 19. A fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Que o Senhor derrame sobre a sua vida, pastor, poder dele para pregar o Evangelho, poder dele para que nós, ao recebermos essa palavra, possamos ter força para vencer o mundo, a carne e o diabo, e resistir o inimigo das nossas almas. Aleluia! Que possamos ser um povo que tem um relacionamento e que vive também o poder de Deus. Você diz amém? O poder de Deus para orarmos e as orações, para orarmos por pessoas e pessoas serem curadas. Orarmos por pessoas e pessoas sejam salvas. Orarmos por pessoas e a saída para determinada situação apareça. Querido, é isso.
Que nós possamos também carregar o fogo no nosso coração e a unção sendo derramada sobre a nossa cabeça. A unção, o óleo, também traz temor e santidade para o fluir de uma vida de adoração. Diga assim, temor e santidade. 1 Timóteo 6,16. A ele seja honra e poder para sempre. Portem-se com temor durante toda a jornada de vocês. E esse portar com temor durante a jornada aplica-se há 30 anos do nosso pastor. O temor. Irmãos, o temor. Tenho ouvido tanto do meu pai, quando Deus manda, eu faço. Quando tenho uma direção no coração, eu faço. Quando eu já enxergo algo que é de Deus, eu faço. Que o Senhor continue com isso. Às vezes, Pai, o caminho não vai estar tão iluminado, mas o Senhor é o líder, então a decisão que o Senhor tomar, nós vamos estar seguindo. Porque o caminho do nosso futuro, ele não é tão iluminado. Você concorda comigo? Sabe por quê, irmãos? Porque se o caminho para o futuro, para a bênção adiante, fosse iluminado, não teria ninguém no hoje. Todos nós já estaríamos já na frente. Está iluminado. Mas é o líder que vai à frente. É o líder que vai direcionar. Pode nem estar enxergando o caminho tão iluminado, mas tem um caminho e tem uma luzinha aqui brilhando. O discernimento de Deus que já está no coração, já está levando-nos a esse caminho. Continue, Pai, nessa forma. Continue. Foram 30 anos e que venham mais e mais anos. Com o fogo ardendo no coração e com o óleo sendo derramado sobre a cabeça. Eu convido você nesse momento a ficar de pé. Eu quero fazer uma oração depois dessa palavra com você, querido. A equipe já está aqui, já no fluir da música, já no fluir da canção. Mas eu quero orar com você. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça.